No vídeo anterior, a gente falando de ácidos nucleicos, falou só do DNA. Agora vamos falar do outro tipo de ácido nucleico que as células vivas possuem, o RNA. O nome em português é ácido ribonucleico, ARN. Só que a sigla em inglês que vira RNA mesmo. Diferente do DNA, ele não é formado por dois filamentos de nucleotídeos, não. Ele tem um filamento único. Então, ó, fita simples de nucleotídeos é a base dele. A pentose que forma o RNA se chama ribose, como a gente viu no iniciozinho da aula anterior, na aula sobre ácidos nucleicos. São 4 nucleotídeos que formam esse cara: adenina, citosina, guanina e uracila. Talvez você tenha notado já que a primeira grande diferença para o DNA foi a fita simples, né? A segunda é a presença da uracila. DNAs têm timina, RNAs têm uracila em sua estrutura. Esse cara é formado a partir de uma das fitas do DNA. O DNA tem duas, mas só uma delas serve de molde para a fabricação da molécula de RNA. E como é que ocorre essa fabricação? Existe uma enzima específica, chamada de RNA polimerase, que vai ler a sequência de nucleotídeos do DNA e fazer uma complementariedade. Como assim? Se a RNA polimerase olhar no DNA uma adenina, coloca no RNA uma uracila. Se olhar uma citosina no DNA, coloca uma guanina no RNA. A guanina no DNA gera uma citosina na molécula de RNA e a timina no DNA gera uma adenina na estrutura do RNA. Então, de acordo com essa sequência, a molécula de RNA vai ser formada. Quer ver um exemplo disso? Eu botei para você aqui um filamento de DNA formado, um trecho de um filamento de DNA. E aí, eu vou fazer o outro filamento primeiro, e a partir do segundo filamento, vou construir minha molécula de RNA. Eu posso afirmar que essa fita aqui em cima não é a formadora do RNA, ela é uma fita complementar. Ela complementa a fita que vai originar o RNA, a fita molde. Então, como é que é a sequência da fita molde? É só a gente usar aquela complementariedade do DNA que a gente já conhece. Se eu tenho citosina numa fita, terei guanina na outra. Adenina numa fita, timina na outra, e o oposto também é verdadeiro. Então, se aqui é C, aqui é G. Se aqui é T, aqui é A. A com T, G com C, G com C, C com G, C com G, T com A com T, C com G, T com A com A com T, G com C, G com C. Daí a forma, a estrutura da segunda das fitas da molécula de DNA, certo? A fita que vai ser molde para a formação do RNA. E como é que o RNA é formado agora? Olha só, aqui é guanina. Quando tem guanina no DNA, eu boto uma citosina no RNA. Tá aqui, ó. Aqui é adenina. Se eu tenho adenina no DNA, é uma uracila no RNA. Quando tem timina no DNA, é adenina no RNA. E a citosina no DNA gera uma guanina no RNA. Então, G com C, A com U, T com A, C com G, C com G, G com C, A com U, T com A, G com C, A com U, T com A, G, C, G, C, G. Formamos a fita de RNA a partir da fita molde do DNA. É assim que se forma o RNA, a partir de um trecho de DNA, uma região chamada de gene. A enzima RNA polimerase lê os nucleotídeos do DNA, formando a sequência do RNA. Beleza? Existem 3 tipos de RNA que nos interessam numa célula. Primeiro, RNA mensageiro. Esse Mzinho aqui é de mensageiro. Mas que mensagem ele leva? A mensagem do DNA do núcleo ao citoplasma. Então a função dele é conduzir a informação genética do núcleo ao citoplasma. Poxa, mas por que ao citoplasma? Porque no citoplasma essa informação vai ser utilizada para a produção de uma proteína. Segundo tipo de RNA que nos importa, o RNA transportador, o RNA-T. Esse T é de transportador. E pelo nome dá para imaginar que ele transporte alguma coisa. O que ele transporta? RNA transportador transporta aminoácidos até a organela citoplasmática onde proteínas serão formadas, os ribossomos.
Lá, RNA transportador e mensageiro vão se encontrar e a leitura de um pelo outro fará a formação da proteína acontecer. Então, o RNA transportador, ele transporta aminoácidos até os ribossomos. E o último tipo é o RNA ribossômico. A função dele é formar o ribossomo. Então, o local onde mensageiro e transportador se encontram é uma estrutura, uma organela não membranosa formada por RNA ribossômico. Esse cara, com proteínas da célula, se juntam e formam o ribossomo. Então, a função dele é formar o ribossomo. Com isso, gente, nós acabamos de falar do segundo tipo de ácido nucleico que forma nossas células, o RNA, matando toda a parte que faltava da bioquímica inicial para vocês aí. Beleza? Bons estudos, até mais, até a próxima.